Ah, uau! E aí, Matilha? Chega mais? Pensa comigo. Uma risadinha. Uma só. Você acredita que foi o suficiente para quebrar um canil que valia bilhões? Pois é, uma risada que custou, nossa, mais petiscos do que a gente consegue sequer imaginar. Senta aí, pega o seu osso que o primo Doguinho vai te contar essa história direitinho. E já anota essa aí que é a lição principal de hoje. Nos negócios, meu amigo, quem ri do futuro, quem faz piadinha com o que tá vindo por aí, isso aí normalmente chora no passado. E essa é exatamente a história do canil gigante que riu do vira-lata e no final ficou sem nenhum ossinho para roer. Presta bem atenção, porque isso aqui pode salvar o seu pote de ração um dia. E como toda boa história de caça, essa aqui começou com uma coisinha de nada, sabe? Um probleminha bem pequeno, bem irritante. Um negócio tão comum que a maioria dos doguinhos ia só rosnar um pouco e esquecer. Mas não esse doguinho aqui. Vamos voltar lá para 1997. Tinha um doguinho, o nome dele era Reed Hastings. Ele foi todo contente lá na casinha da Blockbuster e alugou um filme. Só que, a vida é corrida, ele atrasou para devolver e pá! Tomou uma multa de 40 petiscos. E olha, 40 petiscos naquela época era grana, hein? Dava para encher o pote por uma semana. Ele ficou bravo, pensou, peraí, estão me punindo só porque eu quis roer esse osso por mais tempo? E foi bem ali, naquela raiva, que a sementinha de uma ideia começou a brotar. A ideia dele era simples, mas nossa, era genial. Foi aí que nasceu o canil Netflix. E o plano era o seguinte, a gente escolhia os filmes pela internet e eles chegavam na nossa casinha, pelo correio. Daí era só assistir quando quisesse, sem prazo e depois devolver. Tudo isso por um valor fixo todo mês. E o melhor, sem multas. Cara, isso era um perigo gigantesco para quem, tipo a Blockbuster, ganhava vida justamente com a grana das multas dos esquecidos. Só que é aquilo, né? Ter uma boa ideia não significa que o pote de ração vai ficar cheio da noite pro dia. E a verdade, uma que pouca gente gosta de latir por aí, é que a Netflix quase foi pro beleléu antes mesmo de aprender a andar direito. A coisa ficou feia, mas feia mesmo. Aí chegou o ano 2000 e com ele a tal da bolha da internet que estourou e fez o dinheiro dos investidores simplesmente sumir. A Netflix estava queimando, torrando mesmo, 50 milhões de petiscos por ano. O dinheiro estava acabando mais rápido que um pote d'água num dia de calor. A situação era de puro desespero. O Reed Hastings olhou para o caixa e viu que só tinha ração para mais 6 meses. 6! Imagina o pânico. Ele teve que engolir o orgulho, sabe? Colocar o rabo entre as pernas e ir lá bater na porta do maior cachorro do bairro para pedir socorro. E é exatamente aqui que a nossa história dá aquela virada de mestre. É o momento em que o vira-lata faminto vai pedir um osso pro pitbull que era o dono do pedaço. E olha, essa reunião não mudou só a história dessas duas empresas, não. Ela mudou a história do entretenimento para sempre. Dá uma olhada nessa briga de cachorro grande contra vira-lata. De um lado você tinha a Blockbuster, um monstro com 9 mil casinhas espalhadas, faturando 5 bilhões de petiscos. Do outro, a Netflix, sem nenhuma casinha, devendo 50 milhões e com um pote de ração praticamente vazio. Chega a ser covardia, né? Então, o Reed Hastings sentou na mesa com um chefão da Blockbuster, um dog chamado John Antioco, e fez a proposta mais honesta do mundo. Ele disse, olha, comprem a gente por 50 milhões de petiscos. Vocês ficam com as lojas e nós cuidamos da parte da internet. Juntos, a gente vai dominar tudo. E a resposta do John Antioco? Bom, ele olhou bem para a cara do Hastings e deu uma gargalhada. É sério. Riu alto, na cara dele. Ele achou a ideia toda de mandar DVD pelo correio uma piada. Ele basicamente disse que aquilo era ridículo e que não era para fazer ele perder tempo. Uma risada. Foi só isso. O Hastings e a equipe dele saíram daquela sala com o rabo murcho, sabe? Completamente humilhadas. Parecia que era o fim da linha. Só que aquela humilhação, aquilo acendeu um fogo dentro deles. Um fogo que ia alimentar a maior vingança silenciosa da história dos negócios. Porque enquanto a Blockbuster continuava rindo e se sentindo a dona do parque todo, a Netflix, quietinha, lá no canto dela, começou a trabalhar. E o que eles fizeram a seguir não só salvou a empresa, como começou a cavar pá por pá a cova daquele gigante. A primeira patada veio em 2002. Eles lançaram assinatura ilimitada, sem multa, sem prazo. O resultado, a cachorrada pirou. Foi um crescimento de 300% em um único ano. Depois veio a segunda patada, a mais genial de todas. Eles farejaram de longe que o DVD ia virar osso de museu e apostaram tudo, mas tudo mesmo, no streaming. Eles estavam olhando lá na frente enquanto o gigante só conseguia olhar para o próprio rabo. E a Blockbuster?
A Blockbuster estava tão cega pelo próprio tamanho que quando o CEO deles, aquele mesmo John Antioco, finalmente tentou reagir e investir em tecnologia, sabe o que o conselho de diretores fez? Demitiu o cara. E a acusação? Gastar demais com inovação. Vê se pode um negócio desses. Inacreditável. O resultado dessa cegueira toda foi brutal. Em 2010, a Blockbuster, aquele império com 9.000 lojas, decretou falência. De 9.000 casinhas para 0. O maior erro da história dos negócios estava ali, consumado. Certo. Agora vamos para o que interessa de verdade. O que a gente aprende com esse cemitério de ossos? Qual é a lição que a gente precisa tirar dessa história toda para não deixar o nosso pote de ração esvaziar também? A briga, no fundo, nunca foi sobre DVD ou streaming, foi sobre duas mentalidades bem diferentes. A Blockbuster tinha o ego, achava que ser grande era o bastante, riu do futuro e desprezou o vira-lata. Já a Netflix, ela tinha visão, apostou no futuro, teve a humildade de mudar de ideia e, o mais importante de tudo, entendeu o que o cliente realmente queria. E olha só o resultado disso. A empresa que foi ridicularizada, que não valia nem 50 milhões de petiscos lá em 2000, chegou a valer 291 bilhões em 2021, de humilhada a maior empresa de entretenimento do planeta. Essa foi, sem dúvida, a maior oportunidade perdida da história. Então, a pergunta que fica é essa. E pense bem antes de responder, hein? No seu negócio, na sua carreira, aí no seu pote de ração, o que é que está pesando mais? É o ego de achar que já sabe de tudo ou é a visão de entender que o futuro sempre traz um osso novo para a gente desenterrar? Pensa nisso. Se essa história te ajudou a farejar um novo caminho, você já sabe o que fazer. Taca a pata no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não deixar ninguém roubar a sua ração, combinado? E lembre-se sempre, aqui no Primo Doguinho, cachorro esperto não passa fome. O maior perigo não é ser pequeno, é se achar grande demais para cair. Entendeu o recado? Au, au!